Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aquele que está aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 34 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todos aqueles que trabalham ou estudam na produção musical. E se você não é inscrito desse canal, faça agora e venha fazer parte da nossa família. E como sempre, não posso deixar de registrar o meu sincero muito obrigado a você da família do áudio, que sempre está participando, seja através dos e-mails, através dos comentários e principalmente através do seu like, que demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. A toda a família do áudio, o meu sincero muito obrigado. Dito isso, então, vamos ao tema de hoje, que como sempre é a pedido dos inscritos que me solicitaram para que eu falasse sobre o uso dos presets na mixagem e na masterização. Mas antes de entrar no foco do tema, eu vou fazer aqui algumas ponderações para que realmente você entenda a matéria. Assim sendo, eu vou começar comentando sobre a propriedade do som. O som, como nós sabemos, possui 4 propriedades. Quais são elas? A primeira, duração, que é a prolongação do som ao se propagar pelo ar através das ondas sonoras. Temos a intensidade, que é a propriedade do som ser ele mais fraco, conforme se executa ele mais fraco ou mais forte. A altura, essa propriedade do som, ela leva ao quê? Ao som que é mais grave, ao médio, ao agudo. E timbre, que é a característica do som de cada instrumento. É o timbre que nos permite reconhecer a origem do som, Vai pum, falar, isso é um sino, isso é um copo caindo. Então, é o timbre que nos dá a lembrança de sabermos qual é o som e da onde ele procede. E como nós estamos vendo, dentro da propriedade do som existem muitas variáveis, e isso faz o quê? Torna o som único e particular. Então, cada som ele é único e particular. Você pode ter 2 violões com as mesmas características, executado pelo mesmo instrumentista, mas no final, cada violão terá um som particular em razão de ser humanamente impossível recriar fielmente as 4 propriedades do som. E isso eu não vou nem mencionar os fatores externos, como o ambiente, que altera também isso, a temperatura do ar, que também muda. Então vê que é humanamente impossível. Você toca um violão agora numa música, se você tentar, você vai tentar coronar, mas nunca vai ser igual. Então só com esse começo do estudo nós já podemos concluir o quê? Que cada som necessita de uma edição própria. Porque, como eu disse, nenhum som é exatamente igual. Mas nós veremos também que há caso que o preset ele é válido. Então vamos continuar nosso estudo. Aliás, para aqueles que desconhecem o termo preset, essa palavra ela define uma configuração de edição feita em qualquer ferramenta, Pode ser equalizador, compressores, e você faz aquela configuração ali, aquela edição, e guarda para um uso posterior, para você não ficar repetindo os mesmos movimentos de configurações. Então você chega, guarda aquilo, isso é preset. E a cultura do preset leva as edições e a mixagem a um nível de som horrível. Além disso, acontece uma coisa muito interessante com preset, que ele freia o desenvolvimento de quem edita. E esse impasse ele poderia ser até amenizado caso nós editasse apenas o som, mas o fato é que nós editamos o quê? O som na forma de música. E como sabemos, a música é a forma com que o compositor e o executante expõem o seu sentimento. Então ele faz isso através de quê? De combinações de sons. Ou seja, a nossa edição tem que conservar tanto a parte emotiva do som, como também temos que tirar a melhor sonoridade desse som. Então nós temos essa responsabilidade. O cara que é bom, ele consegue editar deixando a característica daquele instrumento dentro daquilo que foi passado de emoção. Eu acredito que a cultura do preset, e vou até pedir desculpa se eu estiver errado, que isso é uma ideia minha, ela veio com a indústria do áudio, que para aumentar a venda, mostra grandes engenheiros de áudio fazendo edição, por exemplo, no violão, e dizem que aquela configuração de edição que o camarada fez ali está presente em seu produto. É só você pegar aquele preset e jogue lá no seu violão também, como se isso fosse a chave da edição perfeita. Ele leva a coisa como se o áudio fosse uma culinária, que basta seguir uma receita de bolo e tudo cai bem. Você segue a receituário ali, segue aquela receita e tudo vai dar certo. Só que no áudio a coisa não funciona bem assim, que não é a culinária. E quero aproveitar também aqui agora para pedir desculpa, porque lá no início dos vídeos aqui no YouTube eu falava que o preset é bom como um pontapé inicial.
E essa afirmação foi fruto de ouvir durante anos de grandes engenheiros que realmente funcionava assim, mas hoje eu sei que essa crença ela está errada, porque existe 50% de verdade nessa afirmação, só 50%. E os outros 50% é mentira, porque crer na afirmação que o preset é um pontapé inicial só vai levar você a um estado de edição medíocre. Se nós pararmos para ver a entrevista dos grandes engenheiros de áudio, nós vamos ver ali o que tornou ele um mito foi a criatividade. E para ser criativo, a necessidade de ter conhecimento. Então ele conhecia a banda de frequência da voz do Michael Jackson. Em cima daquilo, ele fez a sua edição, usou as ferramentas necessárias. E dentro daquela voz, porque aquela voz em particular, ela é como uma digital. Cada som é uma digital, é próprio. Então ele usou aquela formulação. Como ele conhecia bem sobre frequência, por exemplo, ele conseguiu fazer a coisa de uma forma corretiva e criativa. Já a ideia do preset corrompe a necessidade do conhecimento, que você fala, não preciso de conhecimento, é só seguir essa receita de bolo que o camarada fez ali e colocar aqui no meu. Eu vou chegar, e tá tudo legal. Mas não é assim, senhores, infelizmente. Crendo que eu estou até falando muito, eu vou tentar encurtar o tema. E a afirmação que eu vou fazer agora é a que eu acredito depois de 34 anos estudando áudio. Quando se trata de esculpir e moldar o som, o uso do preset é totalmente ineficaz. Ou melhor, usando distorções harmônica, equalização, compressão, modelagem transitória ou qualquer edição do gênero, o uso do preset é totalmente descartado. Você pega, por exemplo, um compressor, para que você entenda bem isso, e vai fazer, por exemplo, a edição de uma caixa. Poxa, primeiro você tem que ver aquela caixa em que contexto que ela está. Ela pode estar num contexto, por exemplo, de um reggae, aonde você vai querer bastante corpo, né? Tu vai querer mais corpo. Então você vai ter que criar ali, esculpir o som. De que forma? Criando ali através do envelope tonal. Primeiro, você vai usar uma razão de corte, de onde você vai cortar, dependendo de quê? Da força executada naquele instrumento, no caso a caixa. Você vai ter que ver isso para poder tirar, é 10, então eu quero que chegue aqui dentro da música, tá pedindo que chegue, por exemplo, a 6, então você já vai fazer isso. Eu preciso que a caixa, esse primeiro ataque inicial, seja mais moderado e fique mais o corpo. Você já vai através do transroad, através do release, configurar tudo isso. Então, os senhores notem que, além disso, essa caixa vai ser também equalizada. E essa equalização vai depender de variantes, como foi dito, da forma que foi executada, a corda usada ali, o ambiente. Então, senhores, é isso que eu quero dizer, que a caixa de reggae da banda X não será tratada da mesma forma da banda Y. Para quem quer entender melhor, veja, por exemplo, lá o módulo que eu falo de compressor e veja como trabalha o compressor, que é necessário, né? Até nas nossas edições, se não soubermos compressor, não adianta nem começar a mixar ou masterizar. E veja que o compressor ele tem um fator de envelope tonal, ele muda totalmente a característica, equalizando também o som. Então, o preset, como podemos ver, por isso que eu estou afirmando isso e estou tentando provar o que eu quero dizer. Fica difícil você realmente ter o som exatamente igual. Resumindo, o verdadeiro editor, ele procura fazer o quê? Ele procura esculpir o som para uma melhor sonoridade tonal e procura, ao mesmo tempo, atender ao produtor, ao músico, dentro do que ele deseja para aquele instrumento, dentro da sonoridade que o instrumento necessita para aquela obra. E como eu vou conseguir isso com um preset? Fica difícil. Para aqueles que acompanham os estudos aqui no canal, vimos no passo a passo da mixagem várias edições onde eu mostro os pontos de edições, como por exemplo, para acentuar a tônica desse instrumento aqui, desse violão, então você vai ponto X a ponto X. Se eu quero dar brilho, eu tenho que ir de ponto X a ponto X. O que eu digo ali, senhores, é uma área, compreende uma tônica, por exemplo, de um baixo, compreende entre a área de X a X, a Y. Então ali dentro você vai procurar a tônica, porque cada instrumento, como eu falei, tem sua própria tonalidade, ele é distinto. O brilho vai estar dentro da sua própria característica de corda, de material empregado. Então eu não fico falando assim, olha, você pega, aumenta aqui X em 5 dB, aumenta aqui em 100 kHz, em 10 dB, porque aquilo é bacana, porque eu estou fazendo ali, te mostrando, e pro seu. Então você realmente
necessita de conhecimento e não de uma receita universal. Muitos inscritos aqui do canal me solicitam, né, que falam assim por e-mail, eles me mandam, falam, poxa, manda uma receita aí de equalização aqui de um violão que eu estou precisando, quanto eu boto no 100 Hz, em 20 Hz. Senhores, é humanamente impossível, eu não sei, eu não ouvi o seu som, então fica difícil, porque como eu disse, a edição do áudio não funciona como uma receita de culinária. Por isso mesmo que fizeram o analisador, senão não havia necessidade do analisador. É justamente a parceria entre o analisador e a audição que tem papel crucial na edição. É através da junção dessas duas ferramentas, que é o analisador mais a audição, é que cria onde nasce os mitos da engenharia do áudio, porque eles usam o analisador, descobrem ali os pontos, aqui está a tônica, e ali eles recriam, mas essa tônica aqui está conflitando com a tônica do baixo, que estão batendo no mesmo ponto, então eu vou trazer um pouco mais para cá essa tonalidade, e vai esculpindo, através de quê? Do analisador. No caso do preset, então, nós podemos falar o seguinte, que o uso do analisador deve ser abolido. Para que o analisador se você tem preset? Então, eu vou repetir de novo, o fato de um mito da engenharia do áudio equalizar um contrabaixo e deixar ele com um som maravilhoso, não vai deixar o ser igual. Isso não vai deixar. Aquela equalização que ele fez ali não vai fazer isso com o teu. Eu vou, para resumir aqui, eu vou fazer aqui um exemplo final. Vamos supor que um mito da engenharia do áudio pegou um vocal e acentuou a tônica em 160 Hz. Deu clareza às palavras acentuando em 4 kHz. Aí você leva esses 4 kHz lá para uma configuração do seu vocal, onde o cantor ali ele tem uma voz anasalada. Tu vai conseguir dar um brilho, vai conseguir aumentar esse anasalado. Veja como funcionam as coisas. Espero que esteja captando o que eu quero explicar. Agora vamos entender, que já está muito longo aqui a história, quando é que o preset ele é útil. Preste atenção então no que eu vou dizer. O preset ele é útil no caso de efeitos, e mesmo assim como um pontapé inicial. Entenderam? No caso de efeito. Por exemplo, você vai usar um reverb room no projeto ao qual você quer um atraso de 1/4 de nota. Lá vai ter um preset com esse atraso de 1/4 de nota. Logo, que 1/4 de nota ele vai ser 1/4 de nota sempre. Então aquele preset ele serve ali. Mas também, em outro caso, você quer um reverb que simula um quarto, né, de 4x4. Eu quero um quarto de 4x4, um quarto pequeno. Então, um 4x4 sempre será um quarto de 4x4. Você quer um atraso de 30 milissegundos num delay. 30 milissegundos será sempre 30 milissegundos em qualquer delay. Então o preset nesse ponto, ele é válido. Mas aí você pode também botar ali o room. Você botou o room numa bateria. E se você usar o preset pura e simplesmente, também não dá. Vamos dizer que os pratos estão muito brilhantes da sua bateria. E quando você botou o reverb, o que acontece? Ele vai acentuar esse brilho. Então, há necessidade de, antes, colocar um equalizador diminuindo as frequências de reverberação daquela área, para que o reverb atue pouco na sua reverberação e não acrescente mais brilho do que já tem, mais do que necessita aquela obra. Então veja que serve como um pontapé inicial, que você tem que pegar também o seu projeto e adaptar ao que o projeto pede, que todo projeto pede alguma coisa, ele é feito baseado num pensamento. Então, senhor, eu vou finalizar, chega, afirmando que o melhor preset é o conhecimento. Se você for equalizar um violão, entenda as bandas de frequência de atuação desse instrumento, porque assim você vai editar tanto corretivamente como criativamente. E é assim é que pensam os grandes mitos da engenharia do áudio. Creio que não há necessidade de eu continuar falando, porque a base do que me foi perguntado já foi concluída aqui. Sendo assim, desejo a toda a família do áudio um forte abraço e até o nosso próximo encontro, querendo Deus.